Olá a todos e a todas. Estamos aqui para mais um programa Inclusão em Rede. Eu sou a professora Leomar Marquezine, fundadora e coordenadora do CIANE Uninter, que é o Núcleo de Inclusão da Uninter, serviço de inclusão e atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. É com muito prazer que nós estamos aqui para um programa que desta feita está sendo gravado, pelo fato do nosso convidado não residir em Curitiba. Ele é um gaúcho, está vindo de Porto Alegre e só ficará até amanhã em Curitiba. Então, nós estamos gravando esse programa para levar até vocês importantes informações, importantes conteúdos da trajetória profissional e de vida desta grande pessoa que está aqui comigo, que é o meu amigo Marco Arriens. Marco Antônio Arriens, para falar o nome completo. Oi, Marco, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Leomar, obrigado pelo convite. Eu estou numa alegria imensa, até porque nós já sentamos algumas vezes, né? Sim. Você me entrevistou e também já estive em lives, em tantos momentos com você. Isso. Então eu me sinto em casa, aqui com você, e obrigado ao Uninter por essa oportunidade, obrigado ao CIANE, né, a todo esse projeto lindo que vocês trabalham. Prazer estar aqui. Um abraço para todos vocês que estão assistindo aí a gente, né? Isso. E acho que vai ser de grande proveito aí para entender muito da história do surdos. Com certeza, de grande proveito. Como o Marco acaba de dizer, nós temos uma convivência já de quase 20 anos. Somos grandes amigos. O Marco me apoiou de forma fundamental na implantação do CIANE, foi o profissional que me indicou os intérpretes de Libras que foram contratados na época. Então, a minha história, a história do CIANE está ligada ao Marco Antônio Arriens. Então, para mim é uma alegria enorme estar aqui com ele, podendo falar a respeito dele, que tem muitas coisas muito importantes para dizer, né? Antes de mais nada, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos curtos, uso um vestido branco com azul marinho, estou com maquiagem leve, usando bijuterias douradas com pérolas, e estou na frente de uma parede azul marinho e da tela com o nome do nosso programa Inclusão em Rede. Então, eu vou rapidamente dizer algumas coisas sobre a trajetória, um micro currículo, para ser franca, do Marco, e depois eu vou pedir a ele que faça a sua autodescrição e nós vamos começar com as perguntas, esperando as grandes respostas que virão da parte dele. Marco Antônio Arriens é teólogo, é Top Leadership em Singapura, no Hagai Institute. É professor em vários cursos de graduação e pós-graduação em instituições superiores de nível superior no Brasil e no exterior. O Marco Arriens atua há mais de 40 anos como formador de intérprete de Libras e pastor de surdos no Brasil. Ele é citado num livro muito importante que inspirou o tema da nossa entrevista. Ele é citado neste livro de César Augusto Assis Silva. Não sei se vocês conseguem ver, eu estou mostrando a capa do livro. O livro é de um PhD e chama-se Cultura Surda, Agentes Religiosos e a Construção de uma Identidade. Isso porque o Marco, ele é citado nesse livro, sabe? Em praticamente um capítulo, e será agora também citado no segundo livro do mesmo autor. O Marco é um ícone na área
da interpretação de línguas de sinais e também na área da surdez. É um grande amigo dos surdos do Brasil, mas especialmente dos surdos de Curitiba, que o querem muito bem e que lamento o fato do Marco não estar mais morando aqui. Mas a gente espera que logo ele volte para cá. Marco, deixo para você fazer a sua autodescrição e depois me responder o que foi que te levou para essa área e quando você começou o seu trabalho com surdos. Olha, a autodescrição para mim é um fator relativamente novo, né? É novo, mas vamos ver. Quer que eu faça para você? Não, você eu prefiro, eu não sei, eu posso pecar em alguma coisa. Então eu vou fazer a audiodescrição. Altura 1,87 m. Não precisa ser tão específico. Ah, não, viu só? Como contar a idade, viu? Bom. Pessoas que contam a idade, não precisa, isso não dá para ver. Eu falo Quem em vê estações, não sabe quantos anos você estações, tem. Né? Não, nem estações. Eu prefiro nada disso. Tá bom. Deixa que o espectador ele imagine, decida, exatamente. Uhum. Bem, o Marco é um homem de estatura alta, de pele branca, ele tem cabelos escuros, pretos, com fios, algumas mechas grisalhas naturais, como ele diz que foi Deus que fez para ele. Deus que pintou. Deus que pintou. E está usando um terno preto. Azul marinho. Azul marinho, desculpe, aqui a luz me confundiu. Como é que fala? Com risca de giz? Risca de giz. Uma camisa muito bonita, listrada, azul marinho e branca, e uma gravata vermelha. Ele usa alguns anéis de prata muito lindos, que são, aliás, uma característica do Marco, cujas mãos já foram até moldadas em gesso. Não é mesmo, Marco? Foram feitas por uma artista... Eu lembrei disso agora. Nossa, uma artista peruana me deu de presente as minhas mãos eternizadas. É uma técnica americana que ela trabalha. Eu fiz o sinal de Jesus e ela botei nesse lugar onde congela, e ali dessa formatação ela fez as minhas mãos e fez uma estatueta em tamanho natural, e depois ela tornou prateado. É muito lindo. Que lindo. É uma peça que beleza. Linda, lindíssima. Linda, imagino, posso imaginar. E falando em mãos, por que mãos, né? Porque o Marco é um grande intérprete, tanto de Libras como de algumas línguas internacionais. E além, né, de tudo mais que ele faz, mas ele foi uma pessoa muito importante na questão da língua de sinais, quando foi oficializada, até mesmo antes da própria oficialização. Então, Marco, me conte como foi, como e quando que você teve esse despertar para os surdos. Aí entra uma questão bem vocacional, né? Agora a gente entra no campo eclesiástico, no campo das igrejas. Eu, quando vim fazer faculdade teológica aqui em Curitiba, em 1983, eu vim para cá na certeza de que eu trabalharia com um povo diferente do povo normal, entre aspas. Porque como eu vim de uma família de origem francesa, tanto por parte de pai como de mãe, avô e avó, todo mundo francês dos dois lados, eu tinha uma absoluta certeza que eu seria pastor ou missionário na França, veja que coisa. Ou algum país de fala francesa. Uhum. E eu falo francês desde criança, então eu vinha me preparando. Eu estava até concorrendo uma bolsa pelo Rotary Internacional para estudar na Sorbonne de Paris. Que lindo. Olha que lindo. E eu estava preenchendo todo o formulário para concorrer a essa bolsa na Sorbonne, depois que eu terminasse teologia, etc. e tal. Aí foi mudando o roteiro. Depois eu pensei, será que é isso? Será que eu não vou trabalhar com gente de rua, com gente excluída, né, com drogaditos, com prostitutas? Eu sabia que era um ministério exclusivo, que era um trabalho novo, um chamado novo. E logo no mês de julho, apareceu aqui em Curitiba uma missionária chamada Ângela, agora ela mora na Argentina, eu não lembro o sobrenome dela. Uma pessoa espetacular falando em surdos, imagina, 1983. Olha. Né? E eu super comunicativo, sempre fui muito comunicativo, né? E eu pensei, nossa, essa mulher surtou, que história é essa de falar de... Naquela época nem era surdo, né? Era surdo-mudo. Isso. E ela falava surdo-mudo, e eu trabalho com surdos mudos, e eu disse, essa mulher não tem o que fazer,
né? Como é que vai trabalhar com surdo-mudo? Cheio de preconceitos, né? Nunca tinha, não convivi, não sou coda, não venho de família de surdos, não tinha contato com surdos, eu não tinha compromisso e nada, não conhecia nada disso. E aí ela disse, Marco, quer fazer um estágio lá na nossa missão em Autônia, aqui no Paraná? E eu disse, estágio na missão de Autônia? Ela disse, porque vocês seminaristas, eu era seminarista, são obrigados a fazer um estágio, todas as férias, né? Para prestar contas aqui. E aí eu estava concorrendo na época a uma transamazônica, tinha um projeto de evangelização na Amazônia. Olha, que incrível. E eu escrevi lá na Convenção Batista que eu queria ir para a Transamazônica, né? Fazer um projeto lá no meio dos índios. Está com a minha cara, né? Vou lá no meio dos índios, alguma coisa assim. E aí um colega que estava concorrendo comigo era um cara muito tímido, não tinha esse jeitão já que eu tinha desinibido, assim. Gaúcho, né? Gaúcho é complicado. Mais solto. É complicado. Aí, pois não é que o cara passou e eu não passei. Ele foi, e eu disse, não, mas e agora o que eu vou fazer, né? Que estágio que eu vou fazer, enfim. Aí apareceu essa moça e disse, olha, quer ir lá para Autônia? Eu tenho essa casa de missão, tem uns 15, 20 surdos que moram lá dentro. Você vem, eu pensei assim, nossa, surdos, mudos? Ela disse, a gente usa mímica, tudo na época falava mímica, né? A gente usa mímica e você... Eu disse, mas eu não sei me comunicar, eu não tenho interesse nenhum. Adoro línguas, mas eu pensei, pra que eu vou... Mas daí eu pensei, tá aí uma coisa diferente, né? Uma coisa que pode ter minha cara. E fui para Autônia. Caí de paraquedas na tal de Casa da Missão. E até lá tinha um surdo de nome Francisco, ele que me deu o meu sinal. Que é assim, M de Marco. É porque naquela época a gente usava ombreira, lembra? Sim, que as roupas eram enormes, aquela ombreira, assim, aquele show de ombreira. Primeiro chegava a roupa e depois a gente, né? Isso aí. E eu tava com aquelas ombreiras enormes e ele botou M de Marco, que naquela época se inicializava, né, o nome. Sim. E aí ele botou a marca da ombreira. Mas também disse porque eu tinha jeito de capitão. De chefe, olha que interessante. Acho que puxei meu pai, que meu pai era capitão, peguei esse jeitão de liderança. Aí fiquei, não entendia nada, todos queriam falar comigo e ela toda hora me interpretando, me traduzindo. E aí ela disse, Marco, chega. A partir do segundo dia ela disse, chega, agora você vai se virar. Mas como é que eu faço? Ela disse assim, eles mesmos que vão ensinar para você, eles também que tentam se comunicar com você. Aí eles começaram, Leomar, a dar sinal de cada coisa, sabe? Sinal da mesa, do copo, do banco, do banheiro, do arroz, do feijão. Eu estava ali com eles 24 horas. Que maneira linda de aprender, aprendi, mergulhei assim, ó, no contexto. Foi a melhor forma realmente de aprender, a mais aconselhada. E aí, lá pelo 15º dia, eu comecei a gostar da língua. Sabe? Comecei a achar interessante, porque por ser expressivo, e a Libras, que a gente sabe é Libras, né? É expressivo, eu comecei a me identificar e eles começaram a gostar de mim. Começou a se fazer um vínculo afetivo. Certo. Bom, acordava de manhã e dormia fazendo sinais. Leomar, em quase 30 dias eu aprendi mais de 2.000 e tantos sinais. Com o livro do Padre Eugênio, Linguagem das Mãos. E mais o que eles me ensinavam, que era o único que tinha no Brasil na época. E aí e saí de lá sabendo no contexto muita coisa, né? Mas sem saber onde eu ia usar, porque eu nunca tinha ouvido falar em pastor de surdos ou só aquela casa de missão. Aí quando eu terminei, ela foi me levar na rodoviária, ela disse, Marco, agora está nas suas mãos. Eu disse, o que está nas suas mãos? Ela disse assim, Curitiba deve ter em torno de uns 5.000 surdos, quem é que vai falar de Deus para eles? Eu olhei para ela e disse assim, o problema é seu. Se você quiser ir para Curitiba, falar para eles, pode ir. Eu vou contar como meu estágio aqui, aprendi, obrigado, gostei, adorei, mas não tenho nada a ver com surdos. Aí cheguei aquilo me incomodou, ficou uns 3 meses eu rolando na cama e pensando naqueles surdos e naquela situação. Aí ela disse, lá na Rua 15, lá na Boca Maldita, eles se encontram sempre para bater papo. E naquela época era assim, né? Não tinha celular, não tinha nada disso. E aí um dia eu me incomodei tanto, disse, pois eu vou lá. Leomar, foi cômico, porque eu vi eles de longe, e naquela época, intérprete de Libras ouvinte, era atirar na mega cena, entendeu? Verdade, sim. E chego eu com esse meu tamanho, e era comunicação total, dei uma cutucada e fiz uma pergunta mais idiota do mundo. Eu perguntei assim, desculpa, é aqui que fica a Rua 15? Havia anos, né? E ele, como você sabe mímica, né? Aí eu contei o resuminho dessa história que eu lhe falei, eles olharam para mim e disseram assim,
Mentira, você é surdo. Eu disse, não sou surdo coisa nenhuma, eu sou ouvinte. Como você sabe jeito de surdo? Eu disse, eu sou ouvinte, eu não sou surdo. E aí eles disseram, vamos fazer uma prova. Que prova? Virei de costas. Disseram um monte de palavras. E disse, o que a gente falou? Os que estavam oralizados, né? Sim. Aí eu repeti, eles disseram, mas não é que ele é ouvinte mesmo. É ouvinte, olha só. Aí começou. Aí eu virei o primeiro sócio, ouvinte da Associação de Surdos de Curitiba. Que me enfiei lá, maravilha. tinha uns 80 surdos e eu lá no meio. Não entendia nada, Leomar. Porque eles falavam a 200 por Muito hora. ligeiro. E eu fingia, né? Eu ficava assim com a cara. Concordando. E orando e dizendo, Deus, o que ele está dizendo? Porque uma coisa é você produzir a língua, Lógico. outra coisa é você ler o que eles estão dizendo. Né? É. E aí foi, daqui um pouco os surdos começaram a bater lá no seminário para se aconselhar comigo. Chegou no final do primeiro ano, eu disse, Deus, eu não quero saber nada de surdo. É muito difícil. É muito difícil, entende? Mas a partir do segundo ano, Deus me dobrou. Daí eu disse, ok, então agora eu vou me dedicar para essa obra. Comecei pouquinho numa igreja, convidava para ir aqui, para ir ali. Eu ia em tudo que era festa, aniversário, casamento de surdo, estava eu lá. Tudo, você lá. Eu, a Karen, essa galera toda, era tudo novinho na época, né? E eu para cima e para baixo com surdo, no médico, no dentista, no advogado, na polícia, no pronto-socorro. Foi assim que começou essa história. A Karen a que ele se refere é a Karen Strobel, Isso. que é contemporânea. Eu tive o privilégio de ter os melhores professores de Curitiba, que hoje são referência nacional, sabe? São pessoas que mudaram a história do país. Que maravilha. E aí você dedicou-se a ser o pastor de surdos, como você disse. Mais ou menos, porque foi assim. Eu fui buscando a minha capacitação, daí na época eu podia optar entre teologia exegética ou teologia pastoral, a partir do segundo ano. Exegética é quando você estuda grego e hebraico. Como eu sou apaixonado por línguas, eu já entrei no grego e hebraico. Eu estava de novo querendo dar uma fugida, sabe? E aí começou esse incômodo, daí eu comecei a implantar o primeiro curso de linguagem de sinais ou mímica dentro do seminário. Olha, sabe qual era a minha estratégia? Mas olha a minha estratégia. Eu vou ensinar o que eu aprendi para quando eu me formar, eu picar a mula e fazer minha vida. Você ainda não estava convencido. Eu vou ensinar e quando eu me formo, eu vou para a França, eu vou para não sei aonde. Então, eu fiquei os 4 anos brigando com Deus, porque eu vi que era difícil. Leomar, quando aparecia um problema, não tinha para quem pedir ajuda. Imagino. A missionária estava lá em Autônia, naquela época Ninguém não tinha sabia celular, isso. tinha que ligar, pin por orelhão, fazer não sei o quê. E eu ficava de joelho, Senhor, como é que eu aconselho isso? Como é que eu lido com esse problema? É isso a que o Marcos está se referindo, da década de 80 para 90, e a época da oralização. Pura. Que as escolas ensinavam os surdos a falar. Né? Então, ninguém sabia se comunicar. Depois veio a comunicação total, mas que também não era Libras ainda, né? E eu fui demonizado. Eu fui demonizado pelas escolas oralistas de Curitiba. Esse pessoal queria ver tudo menos a mim. Entende? Posso imaginar. Porque eu era o cara que estava rompendo todo o paradigma. Sim. Porque naquela época era língua de macaco, era uma série de coisas. Era assim que era tratado. Que absurdo. Assim. Então, essa passagem da comunicação total para o bilinguismo foi bastante marcante e difícil para você. Já, na verdade, para entrar na comunicação total, já foi uma briga, né? Porque foi a grande descoberta, né? Através da Marta Ciccone, que o sobrenome dela se fala assim, né? Sei. E então, aí? não, foi assim, daí eu aprendi que existia uma filosofia, uma metodologia chamada comunicação total, né? Que estava chegando, que você utilizava todas as formas de comunicação que você sabia com os surdos. Daí deu um certo alívio, porque daí a academia estava começando a digerir por intermédio dessa doutora que até editou um livro, a Marta Ciccone, mas a pronúncia é Ciccone, né? Aí eu tinha uma base acadêmica para poder dizer não. E aí criamos a primeira comissão de luta pelos direitos linguísticos dos surdos. Era eu, Karen, Rosani, Gilson Tostes Borba, que agora já faleceu há muito tempo. E aí começamos a montar o primeiro congresso de comunicação total, com camisetinha e tudo, sabe? Brigando aqui em Curitiba contra tudo e todos. Éramos um grupo de uns 7 ou 8, na verdade, né? E eu era praticamente o único intérprete ali no meio.
Sim. Tinha a tia da Rosani, que às vezes vinha lá numa cidade de Santa Catarina, nos ajudar na interpretação, e alguns professores da Paz, que era a única escola de Curitiba, no Moçungue, na época, que usava a Libras, que a gente não falava Libras, né? Sim. Porque todos os surdos que não davam certo nas escolas oralistas iam lá para a Paz, entendeu? Sei. E eu pedi um estágio e fiz um estágio gratuito na Paz como professor de religião. Olha. E aí fiz uma outra imersão linguística, Claro. porque e aí eles pediram para eu dar aula de religião nos piores horários, nos horários que os surdos não iam na aula. Ai, que coisa. Mas daí eles começaram a ir, porque eu era o Papai Noel. Entendeu? Alguém que Papai falava. Noel chegou e aí eu ia lá contar histórias bíblicas em língua de sinais, com teatro, com tudo. A Surdolândia ia de peso, amor. Que amor. beleza. E daí foi ali que tinha as professoras que eram intérpretes também, que corriam e lutavam pelo direito linguístico dos surdos. Sim. E tudo isso foi o empoderamento que começou através da comunicação total. Sim. Quer dizer que em 2022, se não me engano, quando 2022, né, que foi decretada a Lei de Libras. Sim. Com o 22, Bolsonaro ainda. né? Com o Bolsonaro. Foi no final do mandato do Bolsonaro, né? Não. Lei da Libras. Desculpe. Meu Deus, olha, o tempo corre tanto que eu Se correu o tempo. me confundi. 2002 a Lei de Libras, por sinal da Dilma Rousseff. Assinado por ela, né? Que Mas torna você sabe que a Lei da Libras começou aqui no Paraná, né? E isso que eu queria dizer. Quando Esse mérito é nosso. Em 2002, quando foi promulgada a lei, você já estava trabalhando com Libras há bastante tempo. E tinha uma turma muito boa, tinha o pessoal da Escola Concórdia de Porto Alegre, o pastor Ricardo Sander, né, que é o pessoal da Igreja Luterana, fazia um trabalho lindo em Porto Alegre, há muito tempo já, com língua de sinais. Tinham poucas pessoas, tinha um grupinho em São Paulo, no Instituto Santa Terezinha, tinha um pouco de gente lá do INES também trabalhando, tinha uma outra igreja batista lá, eram poucos, eram 7 ou 8 lugares assim. Curitiba acho que tinham 2, era a Paz e mais uma outra escola que eu não me lembro mais o nome, que utilizavam. Então foi ali que a gente começou a se unir para ganhar corpo e lutar pela legalização da língua. Essa lei do Bolsonaro a que você se referiu, de 22 exatamente, é uma outra, é aquela que estabelece o direito da família e da escola bilíngue e o direito de optar por escola especial, né? Da família optar pela escola especial. E os surdos, como é que eles reagiram com a língua de sinais, com a Libras? Foi assim, na época, todos nós, né, eu e os surdos, utilizávamos comunicação total ou bimodal, né? Então a gente falava, porque eu trabalho com surdos há muitos anos. E eu, quando dava formação, porque não tinha professor surdo de Libras na época, então os ouvintes davam aula, né? Lógico. Até eu tive um professor surdo, graças a Deus, oficialmente, que foi o Gilson Tostes Borba na Paz, porque eu aprendi na imersão ali. Mas daí, enquanto o Gilson não tinha montado uma turma, eu dava, né? Sim. E eu aprendi técnicas com as fonoaudiólogas de articulação, entende? E os meus alunos levavam até botão de roupa, botão gigante assim, amarravam com um fio e ficavam puxando a boca. Não me E quando eles sinalizavam e não usavam a boca, eu dizia assim, cadê a boca? Porque nós tínhamos uma ideia na época que a língua de sinais era uma sublíngua. Se ela não tivesse o aporte da língua portuguesa, ela não tinha valor linguístico. Sim, imagina. Nós tínhamos a ideia de que era uma língua pobre, uma língua simples, uma língua fraca, eram gestos mais icônicos. Uma linguagem, talvez. Uma linguagem assim, não era, né? O poder e a força que a gente sabe que tem. E aí eu usava isso, era um método que tinha. E a gente ficava articulando. Aí quando que vai ter um momento aí que você vai ver que eu fiquei bilíngue, me tornei bilíngue, aprendi a ser bilíngue e foi uma briga com os surdos, porque eu cheguei do Rio de Janeiro com a formação bilíngue, foi a primeira formação bilíngue que teve no Brasil, a primeira,
com a, graças a Deus, querida doutora Lucinda Ferreira Brito, montou um belo trabalho de pesquisa com verba do CNPq, na UFRJ, no Rio de Janeiro, uniu-se com surdos incríveis, inclusive um que era de Curitiba, o José Roberto, que já faleceu, que o pai e a mãe eram surdos e todos os irmãos, então ele tinha uma língua de sinais belíssima, e ele fez parte do grupo de pesquisa dela, e ela já nos anos 90, quando a gente achava que comunicação total era o máximo, ela já estava no bilinguismo. À frente do seu tempo. Muito à frente do tempo. Todos os linguistas hoje, todos citam segundo Brito, porque ela fez o primeiro livro realmente falando de bilinguismo no Brasil, chamado Por uma Gramática da Língua de Sinais. Que beleza. Que mulher fantástica, né? Fantástica. E aí, como que os surdos eram vistos nesse contexto, nesta época? Como que os surdos, qual era a identidade dos surdos e qual era o papel do intérprete de Libras? Não se falava em identidade surda, tá? Até porque a gente falava deficiente auditivo. Isso, não se DA. usava, a sala especial era jamais, DA. Jamais se usava a expressão surdo, porque era uma expressão ofensiva. Isso. Né? Então a gente dizia DA, eles me diziam eu sou DA, tanto que o sinal de surdo naquela época era assim, eram 2 dedos na orelha, assim, eu sou surdo, tá? Eu sou DA, deficiente auditivo, tá? Então eles não tinham ideia de identidade. Não tinha. Que coisa. Porque aquilo era um defeito, né? Uma orelha estragada. É uma orelha estragada que precisava ser resolvida. Era uma pessoa que não falava bem, ou que nem falava, logo era mudo, né? E eles também não se sabiam nessa identidade. A identidade deles era sempre referenciada aos ouvintes. Tipo assim, quanto mais eu puder me parecer com o ouvinte, melhor eu sou. Quanto menos eu me parecer um surdo, melhor vai ser para mim. Era a política do integracionismo da época, né? Vamos preparar a pessoa com deficiência para ela ser digna de conviver com sem deficiência. Isso, ela tem que ter esse modelo, né? Isso, porque era as castas, né? Exato. Essa é uma casta inferior, entende? Nós somos a raça ariana, né? Isso. E eles têm que chegar na raça ariana. Então nós embarcamos nessa também. Né? Até que depois, com a doutora Lucinda, começou a se falar identidade, daí se criou o sinal de identidade, e aí eu me lembro que quando eu trouxe esses saberes para a minha comunidade religiosa, que a gente já tinha quase 400 surdos na igreja, eles ficaram encantados com a ideia de que eles tinham sim uma identidade, uma personalidade, e começaram a entender, realmente, os surdos todos têm essa visão, eles são visuais, eles têm problema com luz assim, com cor não sei o quê, com brilho aqui, com isso e aquilo, sabe? A história da vibração, e daí começou a construir-se primeiro uma identidade coletiva. Primeiro foi identidade coletiva, não chegou ainda na individual. Certo. Entende? Então, eles embarcaram nessa, nós, ouvintes, é que trazíamos as informações, né? A gente tinha acesso, trazia para eles, e depois foi se criando, a partir dos anos 90, quando se implantou realmente o bilinguismo, foi sendo trabalhado a partir da pesquisa sobre identidades surdas da doutora, não me vem o nome, Glaci, ela é da UFSC, ela é surda, já me vem o nome. E ela que fez as primeiras pesquisas de identidades surdas, individuais, tá? Aí a gente começou a trazer esse saber também para eles. Mas o papel do intérprete, como sempre, era todos. Tudo. Primeiro que nas igrejas nós éramos 100% voluntários. Então, a gente trabalhava da polícia ao pronto-socorro. A gente trabalhava do dentista à cirurgia. Da visita na família à pregação na igreja. Eu frequentei até a sala cirúrgica. Você veja só. Eu interpretei cirurgia, ninguém nunca me preparou para isso. Quando eu vi, eu estava dentro de uma sala cirúrgica, o surdo estava fazendo uma cirurgia com anestesia local, e ele tinha que permanecer com os olhos abertos e ir atendendo os procedimentos do médico. Sim. E eu fiquei ali do lado do corpo, do corpo clínico, interpretando. Ninguém me avisou isso. Né? Eu interpretei dentro de ambulâncias. Sim, ambulância correndo, a surda com surto psicótico, Meu Deus. os médicos tentando atender,
2 me agarrando o corpo, porque a ambulância, né? Correndo. E eu ali, falando com ela falava para mim, eu passava para eles. Situações que você não pode imaginar. Que incríveis. Você não pode imaginar onde a gente trabalhava. Que riqueza, né? Na história, na experiência. Hoje o que o Brasil mais tem é intérprete acadêmico, né? Não desmerecendo, mas é intérprete acadêmico, que daí fica muito num só universo. Sim, né? É verdade. Falta todos esse caminhar, esses saberes, né? Que é a vida deles, o surdo na sua integralidade. Com entende? certeza. Na sua integralidade. E apesar, né, da legislação brasileira determinar que haja intérprete de Libras nas instituições públicas, a gente não encontra isso nos hospitais, nos pronto-socorros, nas delegacias. Acabei de ter uma experiência agora na época da pandemia. Uma irmã minha entrou em estado grave, teve que ser entubada, tudo. Graças a Deus está bem. E como eu fiquei 15 dias no hospital com ela, eu ficava caminhando pelo hospital e aproveitei para fazer uma pesquisa de campo. E comecei a perguntar desde o porteiro, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, os técnicos, né? E aí, se vier um surdo, como é que vocês fazem? Ninguém sabia o que fazer, Leomar. Isso se trata de Porto Alegre, um hospital de referência. Eles sequer sabiam que existia uma central de intérpretes via internet que eles poderiam acionar. Que pena, eu fiquei em estado de choque quando eu vi aquilo. Porque foi agora, 2019, 2020. Eu não estou falando do interior e nem do interior do Brasil. Eu estou falando da capital. De uma capital. Então é uma fala denúncia que eu estou trazendo aqui. Mas isso é incrível e incompreensível, né? Que isso ainda perdure. Como se o surdo não adoecesse, né? Exatamente. Como se não pudesse ser preso, né? Exatamente. Por alguma situação. Então são situações que perduram, apesar da grande luta, né? Mas a gente vê grande evolução, né? Estamos comparado avançando. à minha época, mas na minha época tinha uma coisa positiva. Nós, intérpretes, não escolhíamos. A situação nos escolhia. Existia um espírito voluntarioso. Isso. Existia uma paixão. A gente vinha por paixão. A gente não ganhava nada, Leomar. Sim, como voluntários. A gente não ganhava nada. Não eram os surdos que pagavam o meu salário como pastor. Sim. Entende? Então, a gente só ia porque amava. Claro. Então, não existia a profissão intérprete. A gente era intérprete por paixão. E existe uma linha agora. Eu vi uma surda doutora do INES, eu não vou dizer o nome dela para ser ético, mas uma surda que é referência no Brasil, diz que eles querem voltar a resgatar os intérpretes de chão de fábrica. Que é aquele intérprete que foi criado ali no chão da fábrica. Sim. Aquele intérprete que se criou convivendo com eles, frequentando a associação de surdos, indo nas festas com eles. Porque existiu um papo aí na academia que o intérprete profissional tem que manter distanciamento. Que papo é esse, gente? Imagina. Nós temos que fazer uma imersão cultural, uma imersão linguística. Como é que você vai amar a língua de um povo sem amar o povo da língua? Inclusive, uma frase forte minha eu amo o povo da língua. Sim. A língua é consequência. É verdade. Entende? Você não vai aprender inglês porque você tecnicamente precisa do inglês. Você vai realmente aprender porque você gosta da sonoridade da língua, você curte o povo, você adora ouvir música em inglês, aí você vai se envolver. Sim. Aí, por isso que nós temos na história os grandes primeiros intérpretes, que são os intérpretes que vieram com caras e bocas, com trejeitos, com expressão, com jeito surdo, entendeu? Que não foram fabricados em laboratório. Sim, eles foram fabricados na convivência. Exato. Hoje tem gente formada no Letras Libras, eu sei porque eu dou aula, já dei várias aulas, que se formam no Letras Libras e não sabem Libras. Que absurdo. Leomar, eu estou me formando em letras em inglês e não sei inglês. Como que pode? Que país é esse? Que país é esse? Sim. Entende? Sim, Então, algumas coisas... E os surdos estão se dando por conta agora. E não é surdo brabinho, que não tem formação, não. É doutor e pós-doutor. Eles estão assim, cadê os intérpretes da nossa geração? É verdade. Né? Que a gente tinha prazer em entregar o nosso ouro para eles, né? Porque eles conviviam tanto com a gente, que a gente ensinava gírias, segredos nossos, a gente compartilhava tudo. E aí, no meio da palestra, da pregação, a gente trazia uma gíria deles e eles se matavam rindo, dizendo assim, como é que você sabe? Isso é segredo nosso. Porque também se apaixonaram, criaram um vínculo com a gente. Empatia, alteridade.
Isso fazia parte da construção do intérprete na época. Sim, e o intérprete se sentia assim, desenvolvendo um trabalho, uma missão. Era um sacerdócio. Hoje é muito difícil você encontrar intérpretes que façam trabalhos voluntários. As pessoas e qualquer um, Leomar, tem direito. Foi bom você tocar nesse assunto. A academia dizendo que tem que ter distanciamento, que intérprete não tem que conviver com surdo. Eu vou falar até olhando para as câmeras aí para você que está me ouvindo. Nós convivemos com quem nós quisermos. Se o dentista quiser sair com seu paciente e jantar, ele sai, nenhum dentista vai proibir. Se o médico quiser tomar uma sopa com o paciente, ele toma. Não existe profissão que proíba a pessoa de se envolver com quem ela está trabalhando. Só psicólogo e psiquiatra que eu sei que mantém um distanciamento por uma questão técnica. Mas as outras profissões, você convive com quem você quiser. Não existe mais legislação. Aliás, em tratar-se de surdos, você só está perdendo. Está perdendo de conquistar seu espaço profissional no meio deles, o seu lugar e entender as subjetividades do surdo. Que é a coisa mais complexa de entender, que são as subjetividades dele. Sim, é incrível, né? A convivência com os surdos nos abre tanto a mente, né? A compreensão. Novas cosmovisões, né? Com certeza. E como foi, Marco, para você passar deste ambiente religioso, eclesiástico, para o trabalho nas instituições de ensino, na educação, né? No Paraná, no Brasil e no mundo? Tremendo. Eu já estava na igreja com os 400, né? E aí eu fui nós temos a escola bíblica dominical. E eu fui dividir, que acontecia no domingo, eu fui dividir em níveis, né? Nós temos assim, digamos, desde crianças até adultos, né? Para estudar histórias da Bíblia. Sim. E aí eu fui dividir por graduação, né? Porque eu tinha tudo que era a idade, então, qual grado, segundo ano, terceiro ano, eu fui dividir por graduações para montar as turmas. Sim. Qual surpresa minha... Quando eu botei, por exemplo, a graduação máxima, que era o nosso livrinho de estudo mais complexo, eu vi que aqueles lá da máxima não estavam entendendo nem a linguagem da graduação de segunda. Nossa! Então eu vi que havia um analfabetismo funcional incrível. Sim. Que eles falavam, que vários deles liam com voz, mas não entendiam o que estava escrito ali. Aí aquilo começou a abrir meus olhos e disse, gente, eu estou com uma galera meio analfabeta aqui. Que eles estão dizendo que tem quinta série, e aí quando eu vou dar um livrinho de quinta, eles não entendem nada, aí eu tenho que pegar um livro de segunda, eclesiástico. Aí aquilo foi me incomodando, marquei uma reunião com a Secretaria de Educação do Paraná. Eu estava na primeira Batista do Batel, então eu tinha uma certa força social. Quem era? Lembra quem era? Não lembro quem secretário era. da época. Era uma secretária. Mas não faz o secretário-geral, Abraão. O Elias Abraão? Elias Você Abraão. Pegou Elias Abraão? Peguei Elias Abraão. Então nós não nos vimos por acaso, porque nessa época eu estava no DE da Secretaria de Educação. Aqui no Água Verde? No Água Verde. Foi ali que eu fui. Então, o Elias ficava no andar térreo e o DE ficava no último andar. Não, eu não Ou ia no terceiro andar, era uma coisa assim. Térreo. Mas era lá para cima. Então as pessoas não se cruzavam. Era muito grande. Eu fui diretora do DE por uns 2 anos, né? Que legal. Junto com Elias Abraão. Eu saí quando ele saiu também com a mudança de governo. Eu soube que ele era uma pessoa incrível. Nossa, um homem único, né? Aí eu cheguei lá, marquei reunião com a secretária de Educação Especial na época e disse, olha, a senhora me desculpa, aí contei o relato, que eu sou pastor de surdos, e eu quero entender o que está acontecendo aí, porque eles estão com uma graduação que não corresponde com a cognição, né? E eu quero saber se vocês vão tomar alguma providência, a gente usa livros, coisa e tal. Ela se enfureceu comigo na época, disse o que um pastorzinho tem a ver com a educação de surdos. Foi uma briga muito feia. E aí discutimos e eu disse, olha, tem muito a ver, porque as minhas ovelhas estão ficando burras nas suas escolas. E eu não quero ovelha burra. E aí eu disse assim para ela, se a senhora não tomar uma providência, nós tomamos. Se eu tiver que fazer uma greve, um manifesto, uma passeata, a gente vai fazer. Aí a briga foi feia, daí eles começaram a ver, porque eu tinha surdos de todas as escolas de Curitiba, entende? Sim. De todo tipo de formação e eu tinha surdo de 8 a 80 anos. O que aconteceu? A briga virou amizade. Que bom. Pois ela não me convidou para dar a primeira oficina de capacitação
de professores no CTPAR. Ai, o CTPAR então, era tudo de bom. Primeira oficina de capacitação, botou 80 professores lá dentro, Leomar, de todos os núcleos do Paraná, todos da educação especial. Eu fiz, lembrei o nome dela, mas posso dizer? Pode. Tíbola. A Ivanilde Tíbola, maravilhosa. Tíbola, me veio agora na cabeça, Se você estiver nos vendo, Ivanilde, um abraço, querida. A Ivanilde é hoje assessora direta do senador Flávio Arnes, lá em Brasília. E a minha eterna gratidão. A Ivanilde foi depois de mim. Então, a minha eterna gratidão e em nome dos surdos. E aí eu apliquei uma prova de avaliação da minha oficina, era oficina básica, porque eu já dava oficina na igreja, para formação intérprete da minha equipe. Tá? Que não tinha formação de intérprete, também fui pioneiro nisso. Aí passei para o universo acadêmico. Eu confesso para você que eu dei aquela oficina tremendo, né? Porque eu era muito novinho e ali todo mundo tinha 15 anos, 20 anos trabalhando com surdos. Sim. E eu achei que não ia ensinar nada, mas eu trouxe, eram 20 horas, né? Como sempre, 10 horas de teoria e 10 horas de prática com linguagem corporal, aquilo que você já fez, né? Aí, Leomar, quando aplicamos a avaliação no final, foi maravilhoso. A nota foi 9,10, 9,10, 9,10. Aí ela foi humildemente lá na frente de todos os professores e disse assim: eu quero dizer para o professor Marco, pastor Marco, quero agradecer a ele e quero dizer que de agora em diante nós somos parceiros. Leomar, a partir daí eu virei arroz de festa da Secretaria de Educação. Porque tudo que era evento, fiz parte da banca de avaliação dos professores, dos intérpretes. Avaliamos mais de 500 professores intérpretes do Paraná todo. Fazia workshops em Faxinal do Céu. Direto, eles traziam da Isuro do Rio, a CAI, e eu fazia a minha parte de corpo e etc. Sim. Aí eu virei arroz de festa, realmente. Aí daí da Paraná virou referência, aí outras secretarias de Estado de outros estados do Brasil começaram a me chamar, e daí outros países. E o primeiro país que eu saí foi Argentina, em Buenos Aires. Sim. É isso que eu queria saber. Foi Buenos Como Aires, é que foi? né? O sinal de Buenos Aires. Qual né? país você... Foi a Argentina. Deu uma maior contribuição. Foi lá eu peguei os verdadeiros troncos, né? Os intérpretes eram puro português sinalizado, eram troncos de árvores plantadas, assim. E toda vez que eu chegava com essa história de comunicação, de linguagem corporal, de modelo bilíngue, escandalizava tudo, né? Primeiro tinha uma briga, né? E depois a gente acertava as coisas. Eu preciso contar que eu fiz uma oficina do Marco, sabe? Eu participei, oficina de uma semana lá no Garcês, né? Num ambiente enorme, que era uma sala, um espaço enorme, né? Foi. E fantástica experiência, eu aprendi muito, a gente aprendia flamenco, aprendia expressão corporal de todas as maneiras. Todos os ritmos. Em dupla, individual. Valsa, mambo. É um espetáculo, né? Realmente a gente aprendia como usar o corpo, né? Como forma de para linguagem. se expressar. Porque a minha intenção é que o intérprete se comunique desde a estimulação precoce, digamos, com a criança surda, né, que certamente não vai saber Libras, com o surdo totalmente analfabeto em Libras, né, e com os surdos com a graduação mais superior que ele puder ter, entende? Então, a minha formação nunca foi para um recorte só, não, é para o surdo que chegar. E esse termo, essa expressão que o Marco usa de tronco, é aquele intérprete que não tem expressão corporal, parece um tronco que ele está grudado no chão, né? E não se movimenta, ele fica ali duro, só mexendo as mãos e olha lá. Então, é como se você ouvisse na voz, vocês que estão me ouvindo, né? Vocês viram que eu e a Leomar temos muita entonação vocal, né? E é o que torna interessante a entrevista. Então é como se você ouvisse uma entrevista assim, né? A Leomar me faz a pergunta e eu digo assim: pois eu comecei a trabalhar com surdos em 1983 e nessa época, aí as pessoas começam a dormir, vão dizer, gente, o que é isso? Né? Eu posso ter doutorados, ter PhD, mas eu não seguro ninguém. Não. Então você pode chegar com PhD em Libras, se é que existe, se você não fala a língua como ela não chega a lugar nenhum, não chega a surdo nenhum. É verdade. Né? Chega. E hoje, como é que você vê esse cenário? Como é que estão os surdos? Como é que está a Libras? Políticas públicas?
Assim, crescemos bastante. O bilinguismo foi um grande ganho, mas descemos muito. No que descemos? Descemos porque, por algum fator que ainda precisa se pesquisar, o pessoal está fazendo bimodal de novo. Está cheio de intérprete oralizando, né? Usando uma Libras um pouco mais rica, mas oralizando, retornando no tempo. As pesquisas estão ótimas, tem muita pesquisa de gabarito, de alto gabarito. Hoje nós temos surdos doutores, outros fazendo pós-doutorado. Mas, estranhamente, Leomar, eu ainda circulo por grandes centros e quando eu penso que eu já vou chegar ali e poder falar a partir do bilinguismo para cima, eu tenho que voltar a estaca zero. Isso desanima tanto. Nossa. Eu não sei se porque o nosso país é muito grande, é um país continental, mas eu já ouvi relatos em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu passo a semana inteira recebendo mensagens de intérpretes dizendo, olha, eu encontrei um surdo aqui no Rio de Janeiro, aqui numa favela tal, o surdo nem Libra sabe. Eu disse, eu não acredito que eu estou ouvindo em 2023, estão me passando esse relato. Ainda isso. Entende? O que está acontecendo? Qual é o furo? Qual é o gap? Aonde está esse negócio? Sabe? Então, tem algumas instituições que oficialmente trabalham com a Libras, alguns órgãos, que não estão fazendo mais um papel social. Me parece que eles se focaram no acadêmico, estão fechados dentro de uma bolha. Porque, como eu disse para você, como é que pode, em Porto Alegre, que tem uma FENES, tem FENES em Porto Alegre. Sim. Como é que pode um hospital gigante de referência não saber nem que tem? Qual é cadê o trabalho de marketing? Né? Cadê a mídia? Entende? Não tem isso. Então, ainda tem gente andando como se fosse anos 80. Sim, que pena. Entende? É uma pena. Então, conquistas temos, muitas leis maravilhosas, livros, dá para se montar uma bela biblioteca hoje na área da surdez, né? Dicionários invejáveis de língua de sinais, mas aparecem situações que você diz, eu não acredito que isso ainda é Brasil, né? Então, eu acho que está faltando um protagonismo marqueteiro, alguma coisa mais ou menos assim, entende? Alguém que descubra como sensibilizar vários grupos que ainda acham que só a Libras é a resposta. Sim. Entende? E só a Libras não é a resposta. Não? Não, porque você tem que trabalhar com a família. Sim. Surdo tem, a maior parte dos surdos tem pai e mães ouvintes, surdez genética é a que menos tem. Entende? Então, a exclusão já começa dentro de casa. Né? Então, até hoje nós temos famílias que recusam aprender língua de sinais. Então, continua todo um processo de exclusão dentro de casa, né? E aquela exclusão, como dizia uma grande amiga minha, a inclusão, como está sendo feita hoje em grandes instituições, é um processo oclusivo de exclusão. Por quê? Porque a presença do intérprete, somente o intérprete em sala de aula, é uma falsa representação de inclusão. Sim. Porque não foi feito um pré-projeto de inclusão com aquela instituição antes do surdo chegar e não foi feito um projeto de inclusão plena, que é trabalhar com o corpo docente e o corpo discente todo. Certo. Antes desse elemento chegar. Porque a grande maioria dos professores acham que a presença do intérprete em sala de aula, a situação está resolvida. E o intérprete não é professor, não é essa a função dele. Aí eles botam uma sala de recursos, né? Um AEE, e acham que o AEE também resolve. Certo. Então, claro que temos várias instituições do Brasil que já incluíram Libras no currículo escolar para todos os alunos. Isso é maravilhoso, mas ainda é uma conquista, porque está assim, de ouvinte ensinando língua de sinais. Estão ensinando uma língua errada, uma língua equivocada. Quando nós temos nativos da língua que estão se formando em letras Libras, surdos, e que podem sim, com belas metodologias, ensinar a própria língua deles. Então, essa é outra conquista. Certo.
Certo. Entende? É ter o instrutor correto, o professor correto, que é nativo. Como nós temos hoje os cursos de inglês, né? Sim. Que as pessoas fazem propaganda online e até o cara fala com sotaque, diz, Isso. vem aprender com professores nativos. Isso. É ou não é? Que aí você diz, opa, é americano, é canadense, é inglês, né? Então, aí tem um furo. O que a gente ouve muito dizer é que não existem surdos qualificados para serem professores de Libras. Você concorda com isso? Não concordo. Até porque, se não existem surdos qualificados, vamos qualificar. E vou dizer por que eu falo com tanta autoridade. Dentro do nível eclesiástico da igreja, que eu não precisaria me preocupar com isso, eu sempre me preocupei com a inclusão plena. Eu nunca quis que os surdos fossem uma igreja dentro da grande igreja. Sim. Eu sempre quis que eles estivessem frequentando todos os ambientes da igreja que eles quisessem. Claro. Então, a gente montava cursos de língua de sinais para o pessoal da igreja. Eu cheguei nesse momento onde não tinha metodologia para ensinar. Mas Nelson Pimenta, que é um doutor hoje, criou todos os livros de metodologia de ensino da língua de sinais, nível básico, intermediário e avançado, está aí para você comprar, estou fazendo propaganda de graça para ele. A FENES lançou, com o apoio da doutora Tânia Felipe, um livro maravilhoso chamado Libras em Contexto, que é justamente, tem o livro do professor e o livro do aluno. O Brasil já tem material, sim, de metodologia para ensinar o surdo a ensinar a sua língua. O que eu fiz? Eu peguei esses materiais, ensinei para as minhas ovelhas, saí do lugar de professor e eles começaram a ensinar. Então, ali, a partir dos anos já 95, Sim. na igreja a gente não tinha mais professor ouvinte. Sim. Não na minha. Sim. Sempre foram surdos que foram se multiplicando e foram ensinando, do nível básico ao avançado. Então, é possível. Então, vocês estão ouvindo aqui depoimentos de um expert, né, no assunto. O Marco, para vocês terem uma ideia, quando nós estávamos aqui no Ciane construindo a janela de Libras, nós fomos buscar num caderno do Ministério da Justiça, da Secretaria de Comunicação do Ministério da Justiça. E ali tinha todo um molde, tudo de como teríamos que ter a janela de Libras, a medida na tela e tudo mais. E nesse caderno do Ministério da Justiça, o Marco Arrienza estava ali citado na bibliografia. Então, aqui não é qualquer um. Foi até você que me falou isso, né? Foi até você que me falou. Né? Porque eu fazia palestras direto no INES, né? E o INES publicava todas as palestras, né? Os artigos acadêmicos. E eu fiz muitas palestras no INES. E foi maravilhoso, porque daí a questão da tradução, Libras Voz, a questão de Voz Libras, né? Tem vários artigos daí que acabaram sendo publicados e certamente eles foram usando. Sim. E o Dia do Intérprete nasceu aqui no Paraná também. Também, né? Como é que foi? O Dia do Intérprete qual? Porque tem 2 dias do intérprete. O Dia Oficial do Intérprete nasceu aqui, que foi a partir dali que foi reconhecida a Libras, que começou no Paraná. Como nós tínhamos uma equipe de quase 50 pessoas no Ministério, na igreja, Ministério de Surdos, a gente chama Ministério, a Rosani Suzin, sinal dela é assim, ela resolveu fazer uma homenagem aos intérpretes, de gratidão. Sim. E fizeram uma festa surpresa. E eles mandaram fazer uns troféuzinhos da mãozinha I Love You para dar para todos os intérpretes. E o mais homenageado fui eu, porque eu era o pai dos intérpretes, entende? O vovô. E aí fizeram aquela homenagem, foi em julho, e aí eu não lembro exatamente o dia, fizeram, aí tinha um vereador presente, foi ali no Batel. E aí o pessoal conversou com o vereador e disse, vamos transformar isso aqui numa lei do Dia do Intérprete em Curitiba? Ah, que beleza. Foi, Leomar. Foi assim. Aí nasceu assim. E a partir do Dia do Intérprete, daí o Paraná já corremos também. Foi o Amarildo, me lembro, que fazia parte da minha equipe, um ouvinte, agora ele está em São Paulo. Tinha um filho adotivo surdo. Ele e a Cleusa correram para o político e aí começaram a trabalhar em cima da lei da Libras. Que bacana. E aí nasceu em Curitiba a lei da Libras. Então, Curitiba virou referência em vários aspectos. Formação do intérprete, Dia do Intérprete, lei da Libras, né? E aí se espalhou
para o Brasil inteiro. Que fantástico, né? E você dentro de tudo isso, dentro obviamente, do processo histórico. numa liderança, por isso né? que o Dr. César acabou citando, né, na pesquisa dele de pós-doutorado. Sim, e você é considerado também o primeiro intérprete do Paraná, né? Sim, trabalhou no Paraná, embora não seja paranaense. Sim. Nós tínhamos, assim, claro, imagina, não vamos, o pessoal da Paz, como eu disse para você, né? Sim. Tinha essa missionária que fazia esse projeto e eventualmente um ou outro, mas oficialmente, realmente, assim, chamando de intérprete foi eu mesmo. Você. Né? Que comecei e usando essa titularidade, né? E depois acabei eu mesmo me intitulando intérprete internacional, porque eu saí para fora das fronteiras, sim, né? Sim. E daí realmente não fazia só um trabalho nacional. Claro. Você trabalha muito na Argentina ainda hoje, não? Olha, na Argentina eu tive desafios tremendos. Eu fui, acho que já umas 20 vezes fazer formação lá. E na Argentina, a maior oficina que eu tive, Leomar, pasme, ainda bem que você está sentado e eu também, 500 alunos. Que maravilha. Aí me chamaram para dar uma oficina, a última, antes da pandemia, eu tinha 1.000 alunos em uma oficina. Que espetáculo. Para fazer a parte prática, eu tive que ir para um ginásio. Nossa. Um ginásio de esportes. Eu vi fotos, eu acredito. Era uma multidão de gente. Então, a Argentina foi o país que eu mais fui, mas daí fui para Bolívia, fui para o Chile, aí fui para a Europa, daí fui para o Oriente Médio, e daí foi se espalhando as tendas. Pelo mundo, né? Pelo mundo, literalmente. Meu maior desafio foi, confesso para você, foi Cuba, por causa do regime político. Sim, que você acabou preso por lá. Acabei sendo preso, fui preso porque fui considerado de esquerda em Cuba, né? Eu era contra o sistema. Né? E isso que eu fui fazer um trabalho voluntário, humanitário, gratuito. Para uma igreja. Não, eram intérpretes de todo o país. Ah, é? Que fantástico. É que eles leram um livro meu lá que dizia Direitos Linguísticos dos Surdos. E daí a polícia disse que lá ninguém tinha direitos, eles só tinham deveres. Meu Deus. E a partir daí a coisa ficou feia. Passei fome em Cuba, foi um horror, mas fui 3 vezes. Claro que agora se me convidarem eu não vou mais. Não vá mais. Não, porque eu já estou fechado. Mas Oriente Médio foi o meu pior desafio. É mesmo? Porque eu tive alunos muçulmanos e eu sou cristão. Sim. Entende? E foi muito difícil. Porque as minhas alunas vinham de burca na sala de aula e um calor de 40 graus. E eu fazendo aquele trabalho corporal que você conhece. Sim. E eu olhava, porque eu já tive até aluna freira. Parecia aquele filme lá das freiras, como é que é? O filme das freiras lá? Como é aquela, a freira feliz, aquelas freiras que dançavam. Sei. Como é o nome? Eu não lembro o nome do filme agora. Também não lembro Eu tive muita freira, minha aluna, e elas dançavam de hábito. Sim, claro, elas jogam futebol de hábito. Mas lá, as mulheres de burca, como é que eu ia trabalhar a expressão facial? Intérprete de Libras de burca, pense bem. Não vai foi muito desafiante. E eu com pena delas, porque elas dançando naquele cara. Elas faziam isso. Eu não podia olhar no olho, porque olhar no olho da solteira tem problema social, tem não sei o quê. É tudo aquilo. E aí eu tinha que fazer a transposição ideológica na minha cabeça, sabe? Nossa. Uma vez eu fiz 8 países em um mês, Leomar. Meu Deus, que coisa. Claro que eu voltei pro Brasil em estafa total, né? Lógico. Porque a gente trocava de língua, de moeda, de cultura, de identidade, de tudo, né? E aí acabei fazendo uso de 10 línguas diferentes na minha carreira. Que maravilha. Que pena, Marco, que nós estamos com o nosso tempo aqui se encerrando e a gente poderia ficar conversando o dia inteiro aqui, né? Eu pergunto para você quais são os teus planos daqui para frente. Como, com esta plenitude que você é, né? Como um homem de Deus, como um pastor verdadeiro, legítimo. Eu gosto muito do Marco, eu sempre digo para ele, eu gosto de você de graça, porque eu sinto nele uma verdade, uma veracidade, né? Uma autenticidade. Então, as coisas que ele faz têm esse brilho por isso, são verdadeiras, né? Como esse amor que ele tem pelos surdos, pela causa surda. Mas eu aprendi essa verdade com os surdos. Sim. Eles me ensinaram a ser verdadeiro. Porque eles são, né? Eles são muito verdadeiros, entende? Com eles não tem máscara, não tem fingimento, não tem fazer gênero. Você sabe que surdo lê a alma das pessoas, né? Sabe quando a gente está triste, quando a gente está fingindo. Eles olham na cara e já dizem, né? Então, eles foram por minha isso escola. É tão valiosa a amizade eles me ensinaram deles, e né? me ensinam muito até hoje.
felizmente, graças a Deus, o Ciane tem muito vínculo com a comunidade surda curitibana, paranaense. Nós temos alunos surdos em todo o Brasil. Né? E os de Curitiba, né? Já fizemos grandes eventos juntos, você sabe. E eu fico muito feliz, porque eu sei que quando o surdo nos aprova, é porque nós realmente merecemos. Pronto. Né? Se ele disser que você tem um jeito igual, parece surdo perfeito, dorme em paz. É verdade. E daí você passou na maior prova da sua vida, na maior banca. A sua pergunta é ótima. Hoje, eu já bati a meta de mais de 18 mil alunos presenciais no mundo todo, em turmas de 20 a 1.000 pessoas. Que maravilha. Fora os alunos virtuais. O que fazer, então, com tudo isso? Meu sonho é criar o Instituto Karahagiai. Claro que com um enfoque cristão, né? Onde eu penso em montar uma espécie de central de formação do intérprete cristão, em todas as áreas, que vai do aconselhamento, trabalho com família, trabalho com filhos ouvintes de pais surdos, trabalho com filhos surdos de pais surdos, trabalho com a inclusão na igreja, ensino da Bíblia, formação de pastores surdos, de pregadores, de conselheiros, porque eu, quando fiz o Hagai Institute em Singapura, Deus me deu, é um papo meio estranho para quem está me ouvindo, mas Deus me deu essa visão, esse chamado de transformar isso e entregar e deixar isso, entende? Certo. E para as pessoas, aí trazer profissionais de todo o Brasil, cristãos, surdos e ouvintes, para dar essas capacitações, entende? Para sair muito além do âmbito da Libras, né? Para trabalhar de forma integral. Então, é montar esse instituto em Curitiba. Ah, que sonho! Quero montar o primeiro museu do surdo. Quero montar uma biblioteca só para surdos. Que maravilha. Eu tenho sonhos aí que estão guardadinhos e que Deus há de me dar condições de fazer. E eu tenho certeza que esses sonhos que você já tem o projeto para a realização deles, né? Já. E o que a gente deseja é que você consiga realizá-los, né? Esses sonhos, amém. Que você possa disponibilizar esse conhecimento e toda essa vivência que você tem em prol da comunidade surda, né? De que eles também avancem e que consigam ter o seu lugar na sociedade. Né? Porque hoje eu vejo, Leomar, e sei, você sabe, surdo tem alma. Claro. Eu vejo surdos formados com PhD, com doutorado, se suicidando. Como no universo ouvinte, né? Então, alguém tem que pensar nisso, que essas pessoas têm alma, que essas pessoas têm angústias, têm vazios. E tem vazios que eu chamo de o vazio do tamanho de Deus. É verdade. Que só Deus pode preencher. Com certeza. É isso que a gente tem nessa fé, né? Então, nós ficamos por aqui. Eu deixo para você o microfone e a câmera para você se despedir. Se quiser deixar mais alguma mensagem. Quero agradecer porque para mim está sendo uma das entrevistas mais gostosas que eu estou dando. Normalmente eu falava da parte acadêmica, da parte de interpretação, né? Até o Tiago aqui que está interpretando, foi meu aluno várias vezes lá no Mato Grosso, em Cuiabá, né? Por isso que ele é um intérprete bom também, como ele é. Claro que tem todo o esforço dele aí. Então, quando fala das coisas da alma, né? Daquilo que Deus coloca no coração da gente, com certeza me alegra muito. Então, eu quero dizer para vocês que eu continuo na luta, que eu não desisti, que eu estou trabalhando nos bastidores e que tem muita surpresa que Deus está colocando no meu coração. Eu estou começando a trabalhar um projeto agora de polos, para dar capacitações bem nas igrejas também, mas que não abandonei de todo o meio acadêmico, né? Vai depender muito da proposta, porque anos e anos já trabalhando, acho que já tem tanta gente boa que pode seguir adiante, mas a minha área não. A minha área cristã tem muito trabalho com surdos nas igrejas, mas assim, o pessoal confunde muito trabalho de interpretação de culto com o ministério integral de segunda a segunda. E só interpretar uma pregação numa missa, num culto, não resolve todos os problemas, né? Sim, com certeza. Então eu quero dizer para vocês que eu ainda estou aí, estou na área, estou vivo, não deixei os surdos, né? Não abandonei, e que se você quiser me encontrar, me procure nas redes, joga meu nome lá, no Google, me busque no Instagram, me busque Marco no Arriens. Marco Arriens,
Hotmail, né? Hotmail. E daí você... .com. O Instagram é @Marco Arriens. Esse é o Instagram, tá? Certo. O meu e-mail é marcoarriens@hotmail.com, tá? E Facebook, bota Marco Arriens, você vai me achar lá. E eu posso adicionar, e daí você vai ter as informações de onde eu estou dando capacitações. Joga meu nome lá no nosso querido Google. Você vai ver várias entrevistas minhas com a Leomar. Uma mais preciosa que a outra. É ou não é, Leomar? É verdade. Tem uma que foi uma verdadeira aula de pós-graduação. Acredito. Né? Era um programa que a gente fazia que se chamava Sala de Visitas. Isso. Mas eu era eles magrinho, estão lá. novinho. Eu era muito loira, muito mocinha. Então vejam lá tem muita coisa acadêmica, muita coisa gostosa, tem publicações minhas, joga meu nome lá, você vai achar publicações pelo MEC. Aproveita aí aquilo que Deus me deu. A Bíblia diz que um poço cheio só tem valor quando ele mata a sede de outras pessoas. É verdade. E eu quero que a minha vida se esvazie para matar a sede de muitos que precisam. E estamos esperando também a tua volta para Curitiba. Amém. Né? Amém. Que Deus ajude, que você venha e que venha pastorear aí novamente os surdos, que eles estão esperando por isso. Então, foi uma choradeira no encontro que tivemos ontem. E hoje a gente vai ter um encontro com o apoio do Ciane, de novo, da Uninter, onde a gente vai se encontrar, bater um papo e traçar, quem sabe, planos e sonhos, né? Para o meu retorno para cá. Verdade. Obrigado, Leomar. Obrigado. Marco, eu que agradeço muitíssimo. Você sabe o valor que tem essa entrevista, né? Para mim, para todos que vão assistir. E agradeço muito, desejo tudo de bom, né? Que seus sonhos se realizem. Amém. Obrigado. E que logo você esteja aqui conosco. Amém. Um recado. Ame o povo da língua e não a língua do povo. Amando o povo da língua, tudo demais dá certo. Verdade. E para vocês que nos assistiram, eu agradeço pela presença e aproveito para aqui, me despedindo, já convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, no horário das 16h30, horário de Brasília. Muito obrigada, um abraço grande para todos, fiquem com Deus e mando aqui o meu beijo. Tchau!